apertar aí o microfone. A paz do Senhor a todos, né? Eu pedi para o Paulinho para pôr esse hino, porque eu irei falar sobre ele, o nosso amigo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? Que muitas vezes deixamos passar desapercebido, mas ele está aqui dentro de nós, conosco, né? E como não falar desse Espírito Santo tão maravilhoso, que nos consola, nos ajuda, né? E está o tempo todo em nós. Ele habita em nós, mas precisamos ter alguns cuidados para cuidar desse Espírito Santo, que foi esse Consolador que, quando o Senhor voltou para o Pai, falou: eis que vos deixarei um Consolador, o amigo, o Espírito Santo, ele é nosso amigo. E muitas das vezes, às vezes as pessoas falam, nós cristãos, né, muitas vezes, eu ouvi uma voz, eu senti, tenha certeza que é o Espírito Santo que te falou, o Espírito Santo que te direcionou. Vamos aprender hoje, que eu estou aqui para aprender também um pouco mais do Espírito Santo, né? Eu peguei algumas coisas do livro do seminário, e eu peguei algumas coisas boas para nós aprendermos, que eu aprendi também. A palavra inicial se encontra em João 14, 16, 17 e 18. Tá aqui, eu vou ler aqui para adiantar. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que é o nosso amigo Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor falou, ele está conosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Que promessa maravilhosa, né? Que o Senhor nos fez. Eu vou. E eu acho interessante que Deus fala assim, eu vou, mas eu vou deixar a preocupação do Senhor, de Deus conosco, né? Entregou o seu filho, morreu, o seu filho ressuscitou e voltaria para o Pai. Mas antes dele ir, a preocupação dele de deixar alguém conosco, que foi o Espírito Santo de Deus. Olha a preocupação de Deus, olha o amor. Depois de ter entregue o seu filho na cruz, seu único filho, ele vai ainda, antes de voltar ao Pai, ele fala, eu vos deixarei o Espírito Santo, e ele se preocupa em deixar esse Espírito Santo, o Espírito Santo que habita nos servos do Senhor Jesus, que opera nas profundezas do nosso interior. O Espírito Santo em nossa vida deve ter toda a primazia em nossa vida, em nosso trabalho, em nossas conversas, em nosso meio. Sempre temos que priorizar, lembrar que temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Muitas coisas, às vezes, eu falo de mim, e eu vejo, assim, que me dá uma dor no peito, assim, alguma atitude, alguma coisa, alguma palavra, e eu sei que é o Espírito Santo de Deus me avisando, que todos nós temos esse Espírito Santo de Deus dentro de nós. Paulo, ele nos diz, ele nos fala em 1 Coríntios 2, 4, 5, eu já deixei marcadinho aqui para ser rápido, 1 Coríntios, já deixei marcadinho, que é para não tomar muito tempo. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Olha que coisa maravilhosa, porque Paulo sabia da ação poderosa do Espírito Santo, mas ele sabia também que tinham os mestres e filósofos que tinham uma sabedoria extraordinária. Eram muito sábios, muito inteligentes, que faziam aquelas pregações, mas tudo pregações em vão. Por quê? As pregações desses homens, desses filósofos, desses mestres, eram pregações vãs, porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Mas Paulo, que tinha o Espírito Santo de Deus, a pregação, Paulo reconhecia que eles eram mais inteligentes, tinham uma formação muito maior que a dele, mas a diferença é que quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente. É diferente aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que somos nós, que servimos ao Senhor.
E aqui em 1 Coríntios 2, 4, 5 é lindo. Olha o que Paulo diz, ó. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, como os sábios, lá, os filósofos falaram, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele sabia de quem que ele falava, quem ele estava pregando e quem incentivava ele a pregar, a ter tudo isso, era o Espírito Santo de Deus que habitava nele. Ele reconhecia que não tinha uma capacidade acadêmica, humana de fazer, mas ele sabia que o Espírito Santo de Deus que estava nele iria fazer grandes coisas como fez. Nós conhecemos a trajetória de Paulo. E aqui também, aqui em Coríntios mesmo, 2, 9, 10, olha que coisa linda. Aos que amam a Deus, o Espírito Santo revela infinitas bênçãos preparadas para nós, nesta vida e muito mais na outra. Olha que privilégio, nós temos o Espírito Santo para nos orientar, nos ajudar, nos auxiliar. E olha o que ele ainda diz também, ó, aqui em 1 Coríntios 9, 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito, olha o que o Espírito faz. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha o que nós temos dentro de nós, o Espírito Santo, e olha o que ele é capaz de fazer. Irmãos, nós temos, família, nós temos uma arma muito poderosa dentro de nós, que é o Espírito Santo. Mas Deus sabe que muitas das vezes somos falhos, às vezes resistimos à vontade dele, às vezes seguimos por caminhos que ele fala não vai, mas às vezes seguimos. Deus sabe que somos seres humanos, mas que a partir de hoje o Espírito Santo possa prevalecer em nossa vida, possa ser o nosso guia, o nosso ajudador e consolador, como para isso que ele veio. Ele é o nosso consolador. Deus foi e se preocupou de deixar algo para nós, o Espírito Santo, e que nós possamos valorizar esse Espírito Santo que está dentro de nós, né? E pensarmos antes de fazer qualquer coisa que não o agrade. Sempre antes de tomar a Santa Ceia, que nós somos pecadores, eu falo, Senhor, tudo que tem entristecido o seu Espírito Santo, que só possa me perdoar, Senhor. Porque às vezes falamos alguma palavra que possa ter magoado o Espírito Santo sem saber, mas que nós possamos, né, sempre estar pedindo perdão ao Senhor e procurando ser melhor, dando valor a esse Espírito Santo que está dentro de nós, que foi o Consolador que o Senhor nos deixou. Em João 14, 26 também, já deixei separadinho aqui, João 14, 26. João 14, 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que ele falou que ia deixar antes de voltar para o Pai, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Senhor deixou o Espírito Santo e ele diz aqui, ó, ele vos ensinará todas as coisas. O que você precisa ser ensinado? Qual a área da sua vida que está em desfalque? Peça o Espírito Santo de Deus. Ele deixou, ele é nosso amigo, como disse o hino, abrigo, consolo, renovo. Ele nos renova. Pode ter certeza, quantas vezes estou fraco, né? Triste, ele vai. A gente ouve um hino, lê a palavra, ele vai e nos renova. Eu entendi assim, que ele é tipo assim, uma florzinha que a gente precisa regar. Está sempre ali, falando com ele, Senhor, Espírito Santo me renova. Espírito Santo, direciona os meus passos, guia os meus caminhos, seja comigo, né? Esse é o Espírito Santo que nos ensinará todas as coisas. Aleluia. Diz aqui também, em Lucas 12, que o Espírito Santo nos ensina a falar.
Em Lucas 12, o Espírito Santo nos ensina a falar. Olha como as qualidades desse algo maravilhoso, dessa pessoa do Espírito Santo que temos dentro de nós. Uma potência. 12:12, que diz, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Ele também nos ajuda nas horas difíceis, como em situações, Senhor, o que falarei para esta pessoa? O que eu vou dizer? Ele vai te ensinar. Olha as qualidades dele, olha tudo que ele quer te dar, e muitas das vezes deixamos passar desapercebido, mas ele está aqui dentro de nós, pronto a fazer o que nós pedimos. E aqui também, em Efésios 4:30, que eu achei também lindo e tremendo sobre o Espírito Santo, é que Deus fala para que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Que nós, olha só o que acontece, aí isso eu peguei do meu livro do seminário, que eu achei muito interessante, sobre entristecer o Espírito Santo, tentar o Espírito Santo e mentir para o Espírito Santo. Olha só o que acontece. Tentar o Espírito Santo, eu vou ler rápido para não tomar muito tempo. Tentar o Espírito Santo é pecar conscientemente até quando o Espírito suportar. Olha que coisa tremenda. É um pecado cometido também por incrédulos e crentes. Implicar, mentir ao Espírito Santo, enganar os servos de Deus como congregação, como corpo, e ser hipócrita. O hipócrita devia saber que o Espírito Santo sonda e conhece os corações. Sabe como exemplo que nós temos Ananias e Safira? Cometeram esse pecado, né? Acham que enganam. Quem vai enganar Deus? Eu posso mentir para o Eleazar, eu posso mentir para a Beth, para a Bárbara, mas eu não consigo mentir para Deus. É em vão, toda mentira que eu falar vai ser em vão, porque eu tenho Deus como testemunha e o Espírito Santo. E aqui diz, Ananias e Safira cometeram esse pecado, mentiram ao Espírito, enganaram os servos de Deus e quiseram mostrar-se melhor dos que os outros, sem serem. Olha só o que eles quiseram ser. Acabaram que o fim foi a morte. Em Atos 5:1-10, que é onde diz a passagem de Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, tanto ele quanto ela. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E Pedro estava lá, né? Cheio do Espírito Santo de Deus, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha só, com certeza, quando Ananias e Safira tiveram essa atitude, eles deram brecha para Satanás. E Satanás, ele só queria uma brechinha, ele só quer uma brecha na nossa vida para entrar e destruir. E ele, tanto que Pedro fala, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em seu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então Pedro lhe disse a Safira, por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito Santo de Deus, do Senhor? E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando o jovem, acharam-na morta e sepultaram junto a seu marido. Infelizmente, os dois morreram ali na hora. A mentira ao Espírito Santo está categoricamente exemplificada na passagem que Pedro, pelo Espírito Santo, denuncia Ananias e Safira. Por que pelo Espírito Santo Pedro denuncia? Porque foi o Espírito Santo que disse a ele. Deus, através do Espírito Santo, que disse a ele o que tinha acontecido. Porque nós, seres humanos, não temos esse poder. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos revela. Ele nos revela o escondido, aquilo que está oculto. Deus nos revela através do seu Espírito Santo. Nós podemos ter esse discernimento. E a mentira, como disse, a mentira do Espírito Santo está categoricamente exemplificada nessa passagem, nessa mentira de Ananias e Safira. Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço.
Qual é o sentido da palavra mentira aqui? O termo original corresponde a contar uma falsidade como se fosse verdade. Ananias e Safira certamente ensaiaram essa mentira, como pode ser visto no versículo 9. Quais são as implicações de se mentir ao Espírito Santo? Quem mente ao Espírito Santo menospreza a sua deidade. Ele é Deus, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isto significa que o Espírito Santo sabe e tudo conhece. Logo, mentir e tentar o Espírito Santo do Senhor é testar a tolerância de Deus, olha só, hein? Isto é, pecar até enquanto Deus suportar. Porque um dia a mentira acaba, tem limites para Deus, né? Como foi Ananias e Safira. Aí, entristecer o Espírito Santo. Na Epístola aos Efésios, exorta-nos, Paulo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Deus selou em nós. Nós que cremos, confiamos no Senhor, praticamos a verdade e seguimos a Deus com verdade, ele selou em nós o Espírito Santo. E ele pede para que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia será retirada de entre vós, como diz em Efésios 4, 30 a 31. Efésios 4, 30 a 31. Vou procurar aqui. Já está marcadinho aqui para ganhar o tempo. Olha como... Quatro, 30, 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam retiradas de entre nós. Que Deus retire, se há isso em nós, que Deus possa tirar isso tudo de nós. Diante dessa recomendação da palavra de Deus, um teólogo asseverou: o Espírito que faz os homens experimentarem a verdade, olha só, esse Espírito Santo que faz nos experimentar a verdade é envergonhado quando os santos mentem uns para os outros e têm conversas vãs. Olha como é sério, né? O que nós temos dentro de nós precisamos conservar, manter irrepreensível, né? Porque às vezes, quando mentimos um para o outro, nós envergonhamos o Espírito Santo e ele se entristece. Entristecer ao Espírito Santo, um pecado cometido por incrédulos e que consiste em fazer tudo aquilo que não agrada ao Espírito de Deus, como ser ingrato para com Deus, ser negligente na vida espiritual, ser esquecido de bênçãos divinas recebidas e das coisas de Deus em geral, ser rebelde, desobediente de modo contínuo para com Deus, ser mundano, o que implica infidelidade espiritual e ser carnal. O que pode entristecer o Espírito Santo? Um teólogo, Mate Ehring, respondeu: toda conversação maligna e corrupta que estimule os desejos pecaminosos e a luxúria contrista o Espírito Santo. O Espírito Santo também é entristecido quando desprezamos a vontade divina. Preferimos seguir os nossos desejos e ambições. Quando o cristão não reverencia a sua presença manifesta e ignora a sua voz, é quando o crente não busca a sua vontade e direção. Foi aquilo que eu falei no começo. Ele está falando para mim: olha, Érica, não vai. Não é esse caminho que eu quero que você siga. E eu simplesmente ignoro. Não, mas é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer, eu vou fazer, é isso que eu estou querendo. Isso é entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque ele está me instruindo, me ensinando, me direcionando, mostrando o caminho que eu devo seguir, mas eu estou sendo rebelde. Eu estou falando: não, mas eu queria isso já há muito tempo. Eu vou sim. Quem falou que eu não posso? Eu vou sim, eu vou fazer.
é isso que eu estou pensando e vai ser. Não, não é. É como meu Deus quer. É como o Espírito Santo de Deus está me ensinando, me direcionando. Que nós possamos ter mais intimidade com o nosso Espírito Santo, que ele é nosso amigo, nosso consolador. E quantas vezes estamos em nossa cama, às vezes deitado, só chorando. Não tem nem palavras para falar. Que muitas das vezes chegamos a esse nível, mas somos seres humanos, e estamos também chorando e falando para a pessoa certa, que é Jesus e o Espírito Santo de Deus. E ele, que está dentro de nós, vai até o Senhor e intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Como ele é maravilhoso. Ele vai lá, o Senhor, e intercede por nós, sabendo tudo que estamos sentindo, tudo que estamos passando, mesmo sem ter falado uma palavra, mas ele está dentro de nós e sabe tudo o que precisamos, tudo o que estamos sentindo. Que coisa maravilhosa esse Espírito Santo que habita em nós. Deus fez arder no meu coração essa palavra. Fala sobre o meu espírito. Fala sobre o meu espírito. Fala como ele é importante dentro de nós. Não entristeça minha serva, ele. Faça a vontade dele. Escute, esteja sensível ao que ele te disser, aonde ele te direcionar. E aqui também, em Efésios 4:30, como eu li, como eu falei, em Romanos 8:26, o Espírito Santo intercede por nós. Em João 16:8, em João 16:8, que eu deixei também aqui marcadinho, ele diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós fazemos a nossa parte, né? Pregamos a palavra, jogamos, lançamos a semente, mas Deus dá o crescimento. Então, mas o Espírito Santo é que consegue convencer o homem, ele veio para isso também, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz aqui, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí diz assim o 9, 10 e 11, do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Que coisa maravilhosa, né? Olha como é importante o Espírito Santo em nós. Aí, lembrando da passagem de Ezequiel, olha a importância do Espírito Santo em nós. Eu só quero dizer uma coisa. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não tem vida. Vemos um exemplo na Bíblia de Ezequiel 37:8. Todos conhecem a passagem do Vale de Ossos Secos, né? Aí eu quero ler só a parte 8 e 9. Olha só o que aconteceu na visão do Vale de Ossos Secos. Aí Deus diz assim, ó. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor do Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E aqui, ó, no 5, ele diz, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha só porque o Senhor, em visão, entrou a carne, os ossos, a carne, os nervos, mas quando Deus soprou o Espírito, é que veio a vida. E o que eu entendi com isso? Que tem muitas pessoas que têm carne, ossos, nervos, mas que não tem vida. Estão como esses ossos secos aqui, ó. Tem vida, tem carne, tem ossos, tem nervos, mas infelizmente não tem a vida porque não tem o Espírito Santo de Deus. Como é importante, olha o que nós temos em nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus, e que nós possamos ser multiplicadores para levar o evangelho a outras pessoas, para que elas tenham a vida e ter o encontro com Deus e também o Espírito Santo em suas vidas, né? Porque o Espírito Santo é vida em nossa vida. Aleluia.
E aqui em 1 Coríntios 3,17 também, o Espírito Santo diz que o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 3,17, já está marcadinho aqui, eu vou aqui rapidinho. Eu já deixei marcadinho, que era para não tomar muito tempo. 1 Coríntios 3, 16, 17. 1 Coríntios 3, 16, 17, que é o Espírito Santo que habita em nós. Olha o que diz. Olha que coisa linda a palavra de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Olha o que nós somos. O templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha a responsabilidade nossa. O nosso templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É templo de Deus. E quem destruir esse corpo, o nosso Espírito Santo, vai ser destruído. Assim diz o Senhor. Então, que nós possamos conservar o Espírito Santo de Deus em nossa vida e ter muito cuidado com o que fazemos, com o que falamos, com o que pensamos, para que não possa entristecer o Espírito Santo de Deus. E Deus deixa bem claro aqui, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Érica, quantas vezes eu vou ter que te dizer isso, que você é templo do Espírito Santo, meu Espírito habita em vós? Então, por que você faz isso? Por que você fala aquilo? Por que você pensa isso? Eu falo para mim porque sei que Deus está falando para mim. Então, que nós possamos repensar e ter muito cuidado que o Espírito Santo de Deus habita em nós, fazer dele mais íntimo a nós, mais amigo, né? Como disse o inamigo, abrigo, consolador. E aqui, para finalizar, em Mateus 12, 31, fala sobre a blasfêmia ao Espírito Santo. Mateus 12, 31. É um pecado que não tem perdão. Olha o que Deus diz sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, foi o próprio Deus que disse, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Olha que coisa tremenda. Aí no livro, eu separei aqui para falar também sobre essa blasfêmia do Espírito Santo. Rapidinho, vou ler aqui. O pecado da blasfêmia contra o Espírito, por conseguinte, é cometido por pessoas que, mesmo conhecendo as Escrituras, como era o caso dos fariseus, são incrédulas e até zombeteiras. Implica também atribuir continuamente os atos divinos a Satanás. Tratar-se de blasfemar de modo contínuo, deliberado, consciente e abusivo contra a obra do Espírito Santo de Deus é um eterno pecado. Esse pecado é imperdoável, porque nunca é cometido por ignorância. Lá em 1 Timóteo, Paulo disse isso, quando eu era ignorante, quando eu não tinha conhecimento, eu blasfemava de Deus. Ele mesmo confessou. Tampouco mediante uma fraqueza isolada e impensada. Mas note, ele se torna imperdoável não porque Deus não queira ou não possa perdoar quem o comete, e sim porque olha só, através desse pecado, como descrito acima, afasta para longe de si a única pessoa, que é o Espírito Santo, que pode convencê-lo do seu terrível erro. Ele está afastando de si mesmo a única pessoa, que é o Espírito Santo, que habita em nós. Ele está afastando esse que iria te convencer do seu terrível erro, porque o Espírito Santo o tempo todo está nos ajudando a não pecarmos, a não cometermos erro. E quando blasfemamos contra ele, nós estamos isolando ele. A blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor é imperdoável, ainda porque, sendo ele
Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele, o Espírito Santo, é quem intercede por nós, como eu já falei. É recusado, rejeitado e blasfemado. Isso porque a obra do Pai e a do Filho, olha só que coisa interessante isso aqui. Isso porque a obra do Pai e do Filho estão completas, né? Jesus veio, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai. Porém, olha só, a do Espírito Santo continua até que todos os salvos cheguem ao céu. Olha que coisa maravilhosa. A obra do Pai e do Filho completou, mas ele falou, não, vou deixar meu Espírito. Deus já sabia como nós éramos, como nós íamos ser. Ele falou, não posso ir embora, porque eles podem esquecer de mim, sei lá como fazer, eu vou deixar meu Espírito Santo, porque meu Espírito Santo vai sempre lembrar cada um do que eu fui, do que eu sou, do que eu posso ser. Né? E ele ficou aqui por isso, porque ele quer que nós chegamos ao céu. Ele está aqui para nos direcionar, nos ensinar, nos mostrar o caminho, nos ajudar a tomar decisões. Olha, família, eu falo para vocês, tudo que eu vou fazer, até uma coisa que eu vou comprar, eu coloco Deus na frente, porque eu tenho muito temor e tremor ao meu Senhor. Eu temo muito a Ele, eu tenho muito medo de fazer as coisas pela minha vontade, porque eu sei que vai dar errado. Né? Eu falo muito isso para o meu filho. Meu filho, não é a nossa vontade que vai prevalecer, mas sim a do Senhor. E eu entrego, eu falo, Senhor, está nas tuas mãos. Como eu vou fazer, eu não sei. Mas eu sei que vai ser maravilhoso, porque a gente entregou tudo na mão do Senhor. A gente pediu o Espírito Santo para nos direcionar, para nos ajudar, e Ele nos direciona. Ele nos conduz ao caminho certo. Aí, para fechar aqui, eu só quero deixar um escrito aqui, que diz assim, ó. Espírito Santo, guia-nos em nossas decisões e protege-nos dos perigos físicos e espirituais. Você, Espírito Santo, é conhecido como Consolador e pode acalmar nossos temores e nos encher de esperança por meio do seu poder. O Espírito Santo que habita em nós, ele tem esse poder de nos encher de esperança, porque muitas das vezes perdemos a esperança, achamos, acabou, não tem mais jeito, não vai dar mais, não tem nem como. Eu já cheguei a falar assim, não tem nem como, mas Deus faz. Ele é Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai nos conduzir aquilo se for da vontade do nosso Deus e nos encher de esperança por meio do seu poder, que ele tem poder para isso. Seremos santificados se nos arrependermos. Então, que nesta tarde, se há alguma coisa, meu Deus, porque eu sei que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Então, Deus está presente aqui em nossa live. E eu peço perdão ao meu Senhor se alguma coisa que entristeceu ao Espírito Santo de Deus, ao meu Deus. Eu te peço perdão, Senhor, e que Ele possa me ensinar a cada dia ter mais intimidade com o meu Senhor. E que Espírito Santo, a cada dia, tu possa falar mais comigo, com a minha família, com todos que estão aqui assistindo, com os que não puderam estar, Senhor, que nós possamos te valorizar. Quando formos fazer alguma coisa, pensar muito bem, falar, Senhor, isso vai te entristecer, né? É só pensar assim, não, eu vou fazer aquilo, mas espera aí, Senhor, vai te entristecer se eu fizer, né? Vai entristecer seu espírito, né? Então, possamos pensar muito antes de fazer, de falar. Eu estou aqui para aprender, que o Senhor me ensinou muito com esta palavra, que eu possa valorizar mais o Espírito Santo de Deus que está em mim. E que perdoe qualquer falha, família querida, mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.